Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós continuaremos agora a estudar o capítulo 16 do Evangelho, que tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Estudamos ainda as instruções dos Espíritos, a segunda instrução do item A Verdadeira Propriedade, correspondente agora ao subitem 10 desse capítulo 16 e instrução assinada por um espírito protetor em 1861. Essa instrução é composta por 2 parágrafos, e nesses 2 parágrafos, o espírito protetor nos ensina que Deus é o dono das coisas materiais e que é Ele que decide quem pode ter e administrar temporariamente esses bens. Essa instrução também nos ensina a refletir mais um pouco, e um pouco melhor, sobre os modos de adquirir riqueza e sobre o uso que fazemos dela, apresentando ao final as consequências deste uso para nós. Usos que nós sempre escolhemos através do nosso livre-arbítrio. Sempre escolhemos como usar a riqueza. Esse é o resumo do item que nós estudaremos agora. Para a ideia de continuidade, nós lembramos que essa é uma segunda instrução dentro de um mesmo item. Segunda instrução dentro do item A Verdadeira Propriedade. Portanto, essa segunda instrução continua na temática do item anterior. E qual temática é essa? São instruções que nos ajudam a viver melhor e com mais proveito as provas terrenas que se nos apresentam. Como que nós podemos viver melhor essas provas? Compreendendo o que nós podemos de fato possuir. Essa é a temática das 2 instruções. E agora, se a gente quiser ainda mais um ingrediente, para acrescentar nessa nossa segunda leitura, ou nessa leitura da segunda instrução, melhor dizendo, para a ideia de continuidade, a gente pode pensar que o item anterior simplesmente nos disse: ora, os homens não são donos das coisas materiais. Esse item agora vai nos dizer quem é o dono. Mais uma informação para a gente pensar na ideia de continuidade. Tanto é assim que o item começa da seguinte forma: os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Então esse item, essa instrução, começa retomando a ideia da instrução anterior. Que ideia é essa? É a ideia de que nós somos usufrutuários ou administradores dos bens terrenos. Agora coloca mais alguns elementos. Ela diz que eles pertencem a Deus e diz também que nós somos administradores mais ou menos íntegros e inteligentes. E que cabe a Deus distribuir a seu grado, de acordo com sua vontade, de acordo com sua lei. Portanto, essa distribuição é sempre justa, está sob a inteligência suprema, que é Deus, está sob a lei perfeita de Deus, e ele distribui de modo que as pessoas que detêm esses bens, detêm porque precisam dessa experiência. Assim como aqueles que não detêm também precisam dessa convivência, dessa experiência e de estarem em posição de um pouco menos de coisas, de posses materiais. Então, aqui esses elementos a mais. Deus distribui de acordo com sua vontade, com sua justiça, e nós administramos de acordo com a integridade moral, inclusive, que nós temos e com a nossa inteligência. Por isso, eles não são propriedade nossa. Primeiro, porque pertencem a Deus, e Deus distribui como quer. Segundo, porque, de acordo com nossa integridade e inteligência, as nossas previsões normalmente se perdem. As nossas
previsões não levam em consideração que esses bens pertencem a Deus, por isso ele pode pôr nas mãos de quem ele quiser. A providência divina pode mudar a riqueza de mãos. E a gente muitas vezes não leva em consideração que, por mais que nos achemos íntegros e inteligentes, pode ser que a gente falhe na manutenção, né, desses bens para uma vida inteira, para uma encarnação inteira. Então, um homem que em algum momento da sua encarnação é rico, pode ser que ele perca essa riqueza por esses motivos. Bom, o texto ainda diz que Deus frequentemente anula as nossas previsões, trocando a riqueza de mãos, e que mesmo aquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la, às vezes perde essa riqueza. A pessoa diz assim: eu mereço, eu nasci em família rica, continuarei rico durante toda a existência. Ou então a pessoa faz um julgamento de si mesma que diz: eu tenho inteligência suficiente para a manutenção desses bens. Eu tenho condições de mantê-los durante uma vida toda, uma encarnação toda. E pode ser que isso não se cumpra. A pessoa pode não ter uma ideia completa e uma ideia real das suas capacidades e do uso que ela vai fazer. Né? Um uso íntegro que traria a questão da manutenção desse bem, ou desses bens. Então, até aqui, esse parágrafo, o primeiro parágrafo, apresenta a condição para a posse temporária da riqueza. A condição principal é a providência divina e ela ainda está sujeita à nossa integridade e inteligência. Né? Então, a gente vai passar para o próximo parágrafo, que vai completar essa ideia que está sendo colocada nessa última frase aqui. A pessoa se julga com os melhores títulos, descendência às vezes, né, para possuir a riqueza. O próximo parágrafo começa justamente questionando essa última frase. Direis, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, que o homem se engana, né, em poder mantê-los. Porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas, quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Contas serão pedidas até mesmo de um único ceitil mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. Mas, do fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, alguma vantagem lhe advenha desse fato? Não são a miúde inúteis as precauções que ele toma para transmiti-la a seus descendentes? De certo, porquanto, se Deus não quiser que ela lhes vá ter as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida, sem ter de prestar contas? Então, primeiro, esse segundo parágrafo, né, que a gente dividiu aqui em duas partes, para poder estudá-lo melhor, né, também porque é um pouquinho mais longo, esse primeiro parágrafo começa colocando uma questão. Bem, pode ser que a gente se engane em relação aos bens, à manutenção dos bens hereditários, mas aqueles que são adquiridos pelo trabalho são riquezas legítimas, né? E essas últimas, quando honestamente conseguidas, são legitimamente adquiridas, né? Que são propriedade da pessoa, e aí essa pessoa pode não perder esses bens porque ela adquiriu. Esse é o questionamento que está aqui no comecinho do parágrafo. Mas temos informações aqui também muito relevantes. Essa riqueza só é legítima quando ela é honestamente conseguida. E quando ela é honestamente conseguida, só quando não resultou dano para ninguém. Então, esse argumento de algumas pessoas, né, de que a riqueza herdada é diferente da riqueza conquistada no que diz respeito à manutenção dessa riqueza, é um argumento que precisa ser bem compreendido, porque, sim, a riqueza legítima tem lá a sua força, né, na posse de uma pessoa. Mas a condição dela é ser conseguida com honestidade, sem causar dano para ninguém. Aqui a gente tem também o modo correto de conquistar riqueza, ensinado pelo Evangelho, né?
trabalhar com honestidade sem prejudicar ninguém. Porque se fizermos o contrário, mesmo um único ceitil, mesmo uma pequena quantia, mesmo um centavinho mal ganho, terá, é, terá que ser prestado contas à justiça divina. Então, uma ideia que é muito forte aqui nesse item, né? Todos prestam contas pelo modo que conquistam as suas riquezas materiais. Se for em prejuízo de outro, isso é uma coisa muito séria. E aí, então, esse parágrafo, até o ponto em que nós estamos vendo, vai colocar algumas perguntas para a gente poder responder. Bom, o homem conquistou riqueza por suas próprias capacidades, de modo legítimo, mas isso significa que quando ele desencarnar, ele vai ter alguma vantagem na vida espiritual por causa disso? É claro que não. Não há vantagem espiritual na conquista, na simples conquista e manutenção de riqueza terrena. Outra pergunta: as precauções que ele toma para transmitir sua riqueza a seus descendentes não acontece a miúde, né? Frequentemente de serem inúteis? Claro que acontece, né? A gente já viu muitas vezes. Uma última pergunta: se Deus quiser que os seus descendentes não tenham essa riqueza, prevalecerá a sua vontade. E então, a última questão, né? O homem pode usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter que prestar contas? Ora, é claro que não, né? Então, esse parágrafo até aqui aprofunda a ideia de que o homem não é dono realmente de sua riqueza, das riquezas materiais, né? Melhor dizendo. E apresenta a questão do mérito e do uso. Então, o mérito, a conquista correta é essa que é honesta, sem prejuízo de ninguém. E depois, essa questão do mérito de ter conquistado, esse mérito é aqui do âmbito terreno, e do uso correto, né? Não pode usar e abusar da riqueza. Essa resposta vem no parágrafo seguinte: pode usar e abusar? Não, não pode. Permitindo-lhe que a adquirisse, é possível haja Deus tido em vista recompensar-lhe no curso da existência atual os esforços, a coragem, a perseverança. Aqui algumas virtudes que tem a pessoa que conquista a riqueza, né? Ele se esforça, ele é corajoso e ele tem perseverança no seu trabalho. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se lhe tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito de seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu sua recompensa. Então, as ideias que estão aqui nesse último parágrafo. Bom, resposta à pergunta anterior, né? A gente pode fazer o que quiser e como quiser dos nossos bens materiais? Não, eles estão sujeitos à lei divina. Então, se o homem não pode fazer o que bem quiser com aquilo que está em suas mãos, sem sofrer as consequências de suas atitudes, ele está sujeito à providência divina e esses bens não lhe pertencem tal qual ele pensa. Aqui mais um argumento do porquê os bens não nos pertencem. Pode ser de uma forma ou outra que esses bens sejam recompensa para essa pessoa que se esforça, né? Que tem coragem, que tem perseverança na aquisição. Pode ser que seja uma recompensa. No entanto, mesmo assim, mesmo sendo uma recompensa, ele ainda está sujeito às leis divinas. Então, o modo como se usa também é levado em conta. Aqui a gente está vendo que o parágrafo continua a explorar essa questão do modo do uso, né? A pessoa não pode usar suas riquezas apenas para satisfação dos seus sentidos, para satisfazer os seus prazeres, e nem para satisfação do seu orgulho. Senão, esses haveres, essas posses, essa administração desses bens, viram para ela causa de falência. E causa de falência aqui a gente pode explorar os dois sentidos, né? Por administrar mal e por estar fazendo mal a essa pessoa, a providência divina pode retirar essa riqueza dela. E também no outro sentido, no sentido de falência moral. A pessoa fale porque ela se entrega ao seu orgulho e aos seus prazeres, aos seus vícios e imperfeições. Então isso é falência moral.
Usar a riqueza apenas para a satisfação das más inclinações de modo egoísta e presunçoso é falência moral causada pela posse da riqueza material. Isso é muito importante da gente entender. Bem, esse espírito, então, o que ele está fazendo, né? Era melhor que não tivesse possuído esses bens, porque ele perde de um lado, ele perde do lado espiritual o que ganhou do lado material. E isso anula o mérito do seu esforço, da sua coragem, da sua perseverança, isso anula o mérito do seu trabalho. Então, voltamos a uma questão já colocada, né? A pessoa ter capacidade para conquistar, acumular e manter riqueza aqui na Terra não significa nada para ela no plano espiritual se ela faz isso apenas para satisfação dos seus sentidos e do seu orgulho. E quando deixar a Terra, Deus lhe dirá: já recebeu a sua recompensa. Porque ao deixar a Terra, ele estará na condição daquele que nada mais possui para a satisfação dos seus prazeres materiais. Porque os bens materiais aqui ficam. Então ele já teve a recompensa, ele trabalhou única e exclusivamente para os bens e prazeres materiais. Verá a si mesmo desprovido de tudo isso no mundo espiritual e sem recursos para a própria felicidade. E então a lei divina diz a ele que ele terá que se contentar com aquilo que viveu na terra e recomeçar a tarefa perdida. Por isso que dirá que já recebeu a sua recompensa. Tudo que ele desejava, ele já conseguiu na terra. Então, esse último parágrafo conclui o texto apresentando as consequências futuras, né, para aquele ou para aqueles que não compreendem que a riqueza terrena é passageira, que não lhe pertence de fato e que não compreende também a sua real utilidade, que é provocar ou causar o progresso espiritual dessa pessoa que detém essas riquezas ou das pessoas que detêm essas riquezas. Então, nós vamos terminar o nosso estudo desse item com as seguintes palavras, com a seguinte conclusão, né? A consciência de que a riqueza que está conosco nesse momento não é nossa de fato, faz com que nós avaliemos melhor o uso que nós fazemos dela, da riqueza que está conosco. Sejam pequenas, grandes riquezas ou riquezas de qualquer tipo, mas principalmente as materiais. Isso nos incentiva a agradecer a providência divina que permite desfrutar das riquezas que aqui estão conosco. Agradecer também a providência divina que permite administrar esse bem em favor de todos e que nos permite, através disso, crescer espiritualmente, progredir espiritualmente. Justamente por entendermos que esses bens são transitórios e representam um aprendizado importante na longa jornada do espírito. Muito importante nos lembrarmos disso quando estamos na aquisição, na manutenção, na posse de alguns tipos de riquezas aqui da Terra. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, esse é o item que nós estudamos hoje do Evangelho, essa é a instrução que nós recebemos, que ela nos sirva de muitas reflexões, de aprendizado, para que nós possamos nos orientar bem no uso das riquezas que todos nós detemos como usufrutuários e administradores. Deixamos os votos, como sempre, de que Deus nos abençoe, que possamos ter forças e proteção para colocar em prática esses ensinamentos e deixamos o nosso convite. Continue conosco nos estudos do Evangelho e deixamos também, como sempre, o nosso abraço fraterno. Até o nosso próximo encontro.